Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce na tua empresa e passar a aumentar, então, o teu faturamento através disso. Meu nome é Rafael Dalla, tô aqui com o nosso especialista em Salesforce, famoso no Instagram, o Ariel Salesforce. E aí, Ariel, belezinha? E aí, Dalla, beleza? Tudo uma boa? No LinkedIn, já vou começar já. No LinkedIn também é o Ariel Dornelles, vamos lá. Bora pra cima. E seguindo o nosso último podcast, que a gente fez a parte 1, e agora vamos fazer a parte 2 sobre os 9 erros, que agora só restam 4 erros comuns que podem custar caro ali na hora de implantar o Salesforce nas empresas. A gente tinha finalizado, Ariel, na parte ali sobre o crescimento ali, a falta de conhecimento, na verdade, de funcionalidades e limitações do Salesforce ali. E depois disso, ficou faltando a parte da falta de cultura de DevOps. E aí eu vou te pedir, o que é DevOps? Boa, legal. Esse assunto aí dá pra aprofundar bastante também. Até acho que é interessante depois a gente pegar o feedback do pessoal, qual assunto a gente pode aprofundar mais. Mas cultura de DevOps, né? O DevOps, são práticas, automações e boas práticas para gestão de ambientes, para gestão de código, para releases de código em produção. Então, tudo que a gente fala de versionamento de código, a gente fala de ferramentas de automação, de deploy, publicação, isso tudo está enquadrado ali nessas ferramentas de DevOps, nessa cultura de DevOps. Uhum. E o que fazem essas ferramentas aí que tu... Elas são ferramentas de apoio para o time de desenvolvimento. Então pensa que no momento em que tu está desenvolvendo teu código, eu tenho 5, 6 desenvolvedores, cada um desenvolvendo um pedaço de um código. Como que eu vou unificar todos eles num código único, centralizado? Como é que eu vou fazer a gestão da mudança? Daqui a pouco eu tenho um desenvolvedor mexendo na mesma classe que outro, no mesmo código que o outro desenvolvedor, e a mudança de um vai sobrescrever a mudança de outro, e isso tudo no final eu preciso... pensa que cada um tem uma pecinha de um Lego e eu preciso juntar esse Lego no final, no meu código fonte final. Então, essas ferramentas, elas são para auxiliar isso. Então, por exemplo, o versionador de código, ele faz essa unificação. Então, eu consigo ter o meu código, esse aqui é o código que está em produção rodando hoje, mas eu tenho uma variação desse meu código, que é o que o meu desenvolvedor está mexendo numa funcionalidade nova hoje, entende? Então, essas ferramentas servem para isso, para facilitar o dia a dia dos times de desenvolvimento. Aí, esse é um exemplo, né, de versionamento de código. Mas eu tenho também ferramentas que vão automatizar deploy, vão rodar testes, vão garantir que está tudo funcional para que tu suba a tua release em produção com o menor impacto possível, né? Então, normalmente, a ideia do DevOps é melhorar a qualidade das tuas entregas, melhorar a performance do teu time e reduzir retrabalhos também. Entendi. E quais são os principais problemas que essa falta de cultura podem ocasionar? Assim, o que é bem comum no Salesforce, tem muita... Eu sinto um pouco desse gap, assim, dessa falta da cultura de DevOps em geral, assim, no ambiente Salesforce. E o principal problema é esse que eu comentei, assim, de alterações conflitantes, sabe? Então eu tô alterando uma classe X, um código ali dentro, e tu, na tua outra demanda, tá alterando essa mesma classe X. E aí, no Salesforce, tu consegue desenvolver diretamente pela plataforma. Eu não necessariamente preciso ter um GitHub, uma ferramenta, um versionador de código e desenvolver local na máquina. Eu posso desenvolver no browser, né, pelo Developer Console lá da Salesforce. Só que não é uma prática recomendável, a gente não recomenda isso por conta desses problemas. No momento em que eu salvei a minha alteração, eu vou sobrescrever as tuas, e aí vai ficar esse conflito, sabe? E aí gera muitas falhas, sabe? Isso no final das contas começa a gerar muita falha em produção, o teu código, as tuas entregas, elas vão se deteriorando ali, a qualidade delas, e isso impacta no dia a dia da empresa, né? Entendi. Já aconteceu, por exemplo, de tu pegar algum cliente e perceber que se existisse essa cultura antes de chegar em vocês ali, talvez não teria acontecido algum problema, ou teria sido mais fácil de chegar como consultoria no processo, ou não? Teve case nosso, assim, teve cliente nosso, onde a gente entrou e eles não tinham essa cultura, e assim, os problemas que eles tinham eram todos os que eu mencionei. Era um time grande, assim, que tinha bastante desenvolvedores, então acho que eles tinham uns 10 desenvolvedores ao todo ali de Salesforce, considerando todos os times. E tinha muito conflito, assim, falhas na publicação, né, na release,
por conta de alterações conflitantes. Então o time X de desenvolvimento fez uma release, fez uma entrega, o time Y fez outra, e no momento que eles unificaram isso sem as boas práticas ali de DevOps, o pacote simplesmente não funcionava, entendeu? E tinha muito retrabalho, muito problema assim nos ambientes de desenvolvimento de homologação. O tempo todo eles tinham que estar ajustando, por exemplo, enquanto alguém estava desenvolvendo, quebrou a funcionalidade dele e tudo mais. Então, isso tudo impactava na performance e na velocidade final da entrega da demanda. Então, às vezes, cada demanda, sei lá, um SLA médio de uma release de uma demanda era 1 mês em produção. Com DevOps baixou para 2 semanas, sabe? Show. Então tem um ganho de performance muito grande ali, fora a questão da qualidade também. Show. Beleza, entender o que é necessário, que é importante essa cultura de DevOps. Quais são os primeiros passos? Tá, Ariel, eu quero implantar. Quais são os primeiros passos que eles devem seguir para implantar uma cultura de DevOps? Beleza. Assim, eu ia dizer rapidamente, para conseguir gerar valor rápido nisso, eu vejo como 2 principais focos assim que deveria ter. O primeiro é a questão do versionamento de código, tá? Então, ter uma ferramenta ali, um GitHub, um Bitbucket, alguma ferramenta que sirva de versionador para tu ter esse backup do teu código, até outros casos que a gente falou de projetos em que foi perdido o desenvolvimento, mas a gente tinha isso tudo versionado, então isso é extremamente importante. Mas tem outros benefícios que o versionamento de código traz, que é poder facilitar a gestão do código ali do teu desenvolvimento que ocorre em paralelo entre os times, né? Então fazer a gestão dos times de desenvolvimento via versionador de código gera muitas vantagens, né? Gera muita eficiência, a performance do teu time vai aumentar, a qualidade das entregas vai aumentar, porque a gente vai conseguir verificar os conflitos antes do pacote unificado lá no final, sabe? Essa é uma ponta de versionamento de código. A outra que eu falo é de integração contínua. É um robô, é como se eu delegasse o deploy, a release do meu desenvolvimento para um robô e não mais um humano para ele executar as etapas. Então eu vou ter um robô que vai ter etapas específicas onde ele vai pegar o código-fonte do que foi desenvolvido, ele vai compilar esses dados para ver se não tem nenhum erro de sintaxe de programação, ele vai aplicar esse desenvolvimento num ambiente seguro, numa sandbox, ele vai rodar os testes unitários, testes integrados, caso tenha. Então ele tem várias etapas que garantem etapas tanto de qualidade quanto de eficiência mesmo ali pra gente conseguir ter uma boa entrega no final. Então ele vai passar por todas as etapas. No momento em que rodou todos os testes estão passando, então as funcionalidades novas, elas não quebraram nenhuma outra funcionalidade existente, o pacote está pronto para ser aplicado em produção, e aí ele já pode ser aplicado automaticamente via ferramenta de integração contínua. Show. E a SR atua também como consultoria ajudando nessa parte de DevOps? Sim. Inclusive é um processo interno nosso, a gente tem já versionamento de código e tudo mais, todo esse ambiente configurado dentro da SR, e a gente configura para os nossos clientes. Inclusive a gente já fez, acho que uns 2 ou 3 projetos de implementação de DevOps para o Salesforce. Show. Próximo erro aqui que a gente anotou foi a falta de estratégia de dados. Legal. Defina para mim a falta de estratégia de dados. O que são essas estratégias de dados ali na hora da implementação do Salesforce? Boa. É que assim, um ponto importante que a gente nota é que é um caminho quase, não vou dizer inevitável, mas é um caminho comum que as empresas que estão escalando e estão crescendo, elas passam, é a questão de multiplicidade de canais e sistemas que devem se comunicar e se integrar. E no momento que eu não tenho uma boa estratégia, uma boa arquitetura de dados, eu começo a ter muitos gaps ali de informação. Então eu tenho dados em duplicidade, eu vou ter registros inconsistentes, eu vou ter registros inválidos, e-mails inválidos, telefones, e por aí vai, uma imensidão de possibilidades. Essa é a importância de eu planejar a minha estrutura de dados, quem é que vai ficar responsável por fazer a minha gestão de leads? Quem é que vai ficar responsável por gerir minha base de clientes? Quem é que vai gerir meus aspectos financeiros e tudo mais? Avaliar muito bem as responsabilidades, né, de cada um dos sistemas e quem é o dono da informação para que a gente não tenha esses problemas que eu mencionei. Isso é comum acontecer me corrija se eu estiver errado, né?
Mas eu me lembro do que quando a gente conversa sobre aquela questão de expandir para lojas, franquias, e cada um tem um sistema diferente e acaba sendo 10 vezes o mesmo dado dentro do sistema ali. É justamente isso, é essa a questão de estratégia de dados. Isso. E além desses problemas de duplicidade, qual outros problemas podem acarretar para a empresa essa falta de estratégia de dados? Eu acho que esse é o ponto principal, só que ele acarreta em várias consequências, né? Esse é um deles, então, eu não tenho uma visão 360 do meu cliente, né? Teve esse caso que a gente falou há um tempo atrás, foi o cliente, ele começou a expandir, ele modelou a org dele, o Salesforce, de uma forma diferente, onde cada franquia, cada loja era uma base única, então um cliente que se relaciona em várias lojas, ele se replica na base, e aí matriz, não conseguia ter uma visão unificada desse cliente. Eu tenho 18 cadastros desse cliente espalhados por aí, e eu não consigo dar um bom atendimento para ele saber quando é que ele foi na minha loja a última vez. Ter toda essa questão ali, o benefício da visão 360 do cliente. Mas no final das contas, assim, esses dados em duplicidade, dados inconsistentes, né, e tudo mais que a gente fala dessa estratégia de dados, uma das consequências graves que a gente viu, inclusive, para esse cliente, foi na tomada de decisão. O cliente ele não conseguia tomar as decisões estratégicas para continuar crescendo o negócio por conta dessas dificuldades que eles tinham, né? Aí eles tinham dificuldades até no atendimento com o cliente, por exemplo, né? No relacionamento com o cliente deles, porque eles não conseguiam ter uma visão unificada de todo o relacionamento dele com a empresa. E tem alguma estratégia que tu recomenda, assim, para de repente, algum tipo de validação de dados para não passar por esse tipo de problema? Boa. Assim, isso daí é bem resposta de consultor, né? É muito específico do contexto de cada situação, né? De cada cenário. Mas nesse caso que a gente estava falando, né? Dessa empresa que expandiu para franquias e tudo mais, e tava com esse problema de duplicidade, a estratégia que a gente adotou foi usar um data lake, né? A camada de dados mesmo, porque eles já estavam evoluindo bastante, questão de maturidade de transformação digital, maturidade digital da empresa, e eles tinham um setor de dados que eles estavam organizando, um BI, um data lake ali. Então, o que a gente viu? O desafio deles era o seguinte: eu tinha múltiplos canais de entrada de clientes, e esses clientes ficavam em duplicidade. Então a gente tinha que unificar essa base e garantir que estancar esse sangramento, né, digamos assim. Sim. Então garantir que eu tenha uma base única, um registro único de cada cliente. E aí nisso essa estratégia adotada foi usar essa camada para criar um serviço que fica responsável, por isso que eu falei de definir bem as responsabilidades. Aquele serviço, aquele sistema ali, ele era responsável por gerir a carteira de clientes. Então, todo novo cliente da rede, ele passaria por esse sistema e ele diria, é novo ou não é novo, né? Já existe na minha base ou não existe. Sim. Então, essa estratégia foi bem interessante, assim. E aí, todos os canais começam a plugar nesse serviço para garantir a consistência da informação, e aí todo mundo vai ter o mesmo dado correto ali no final das contas. Show. Próximo problema que a gente listou foi a falta de monitoramento. Que tipo de monitoramento que tu indica ali? O que é essa falta de monitoramento para? Legal. Pensando aqui, eu vejo 3 tipos de monitoramento que são bem importantes da gente ter em vista, tá? O primeiro deles é um monitoramento de integrações. Eu vou falando os 3 primeiros. Monitoramento de integrações, monitoramento de saúde da organização e o monitoramento do desenvolvimento, do que está sendo desenvolvido. Tá? Esses três pontos são essenciais para uma manutenção, uma longevidade do teu sistema. Tá, eu diria, né? O primeiro é o monitoramento de integrações, é super importante. Integração, a gente está falando de trafegar dados sensíveis, dados na empresa hoje são valiosíssimos. Daqui a pouco eu fiz uma venda e preciso notificar com o sistema para emitir uma nota fiscal e faturar. E se essa integração não estiver funcionando, eu não estiver monitorando ela, eu posso estar deixando de faturar muito dinheiro. Né? Então esses são alguns exemplos. E sendo mais específico, como que se faz para monitorar essas integrações mesmo? Tem algumas formas, tá? Olhando para dentro do Salesforce, então, por exemplo, integrações do Salesforce para outra camada, para um sistema externo, etc. A gente consegue utilizar a estrutura do Salesforce, criar objetos customizados ou usar Big Objects, é um outro assunto que daqui a pouco a gente pode falar. Então a gente pode criar alguma estrutura e criar uma estrutura de log. Então, por exemplo, um log
registro do que aconteceu, né? Então, digamos que nesse mesmo fluxo de fechei a venda, mandar para o financeiro, eu vou pegar aqui os dados da venda e vou registrar no meu log, eu mandei esses dados da venda para o sistema do financeiro para emitir a nota fiscal no dia tal, processado por tal usuário. E a resposta dessa requisição, dessa integração, foi sucesso, foi falha, foi não autorizado, tem N erros que pode acontecer. Sim. Ou sucesso também, né? Então, esse registro, ele é o maior aliado do administrador, de quem depois vai estar monitorando a saúde do ambiente, né? No momento em que alguém questionar alguma coisa, eu fiz a venda X aqui e não gerou nota fiscal. Opa, peraí, deixa eu ver o log, o que aconteceu? Deu um erro aqui, o sistema de nota fiscal tava fora do ar. Vamos reprocessa e resolve, entende? E se eu não tenho monitoramento, eu não consigo saber. E daqui a pouco eu tô deixando um monte de dinheiro na mesa. Sim, é interessante isso, porque aí tu consegue identificar exatamente o ponto, né? Se tu não tem esse monitoramento, tu precisa ou refazer todo o processo, né? Sem ter essa opção de atuar exatamente no ponto que deu problema. Interessante. E quais são os outros tipos de monitoramento, Ariel? O segundo é o monitoramento de saúde da org, tá? Esse aí é importante, tem a funcionalidade, eu acho que eu até já falei em algum outro lugar, que é o health check da tua org. Me lembro. O health check. Foi num outro episódio do podcast que a gente falou. Então, assim, ele é bem legal, ele roda um diagnóstico bem interessante, que daí ele consegue avaliar campos customizados que não estão sendo utilizados, relatórios, objetos customizados, né, a quantidade de objetos customizados, que daí a gente fala de limites, né, de novo. Sim. Então, ele consegue avaliar o teu front, as telas que tu cria, e ver se elas estão performáticas ou não também, vendo o tempo de carregamento das páginas. Então tem umas ferramentas bem bacanas, assim, para olhar. Tu consegue monitorar também o storage, né, o nível de armazenamento que tu tem de dados e de arquivos dentro da org também, para manter elas saudável dentro dos limites, sem custo, né, sem custo extra. Acho que de funcionalidades gerais do Health Check é isso, mas ele gera muito insumo para tomada de decisão, até para aqueles pontos que eu falei em outros episódios também, como, por exemplo, excesso de customização, as pessoas ficarem com medo de excluir um arquivo antigo que pode quebrar alguma coisa, né? Então, esse Health Check ajuda nisso. Óbvio que não só ele, não dá para confiar cegamente, porque daqui a pouco tem algum cenário integrado, algum outro contexto onde ele não vai identificar que vai falhar, Sim. Mas que pode gerar uma falha. Então, para isso é importante também ter bem os testes, né, construídos ali, uma cobertura boa de testes da tua org. Sim. E tu indica, por exemplo, de tanto em tanto tempo é legal tu rodar ali o Health Check? Cara, se tiver uma frequência já tá ótimo. Se tiver uma frequência já tá ótimo, sabe? Mas assim, até antes da recorrência, ou de quanto em quanto tempo fazer, o importante é o plano de ação, né? Não adianta rodar o Health Check e ver, isso aqui tá vermelho aqui, e não faz nada, né? Tá ruim. Exato. Olha só, tá tudo ruim aqui. Tá ruim, continua. Então a gente tem que transformar isso num plano de ação para backlog de melhoria contínua, né? Certo. Então, e qual foi o terceiro ponto de monitoramento que tu tinha dito? É o monitoramento de desenvolvimento. E como é que se faz esse monitoramento de desenvolvimento? Tem um conceito, né, no mundo de desenvolvimento que é bem comum, que é o code review. Tá? Então, cara, talvez isso não seja a responsabilidade do admin, isso vai depender muito do admin Salesforce que tu tem, depende muito da estrutura do teu time de Salesforce interno ou do formato de contratação de consultoria que tu vai ter também. Normalmente isso fica por responsabilidade de um arquiteto de sistemas, numa estrutura mais robusta, um arquiteto de sistemas ou um tech lead, tá? Que ele é um profissional sênior de desenvolvimento que tem muita experiência, já tem muitos cases, e ele tem essa visão do todo de arquitetura, sabe? E de liderança do time, né? Ele é a referência técnica do time. Então, esse cara normalmente é o cara que vai garantir as boas práticas que vão estar sendo executadas, né? Aquela convenção, o idioma único do time, né? Que a gente falou no outro episódio. Ele vai garantir que tá todo mundo falando naquele idioma e não volte a falar o seu nativo,
Então, isso é bem importante. E é através do Code Review. Então, toda nova funcionalidade, os desenvolvedores, eles implementam o código, fazem os testes deles, veem que a funcionalidade está ok e vou liberar para Code Review. Então, eles fazem um pull request no ambiente de versionador de código específico que tu estiver usando. E aí, o líder, quem está responsável por garantir essa qualidade, o guardião da qualidade do desenvolvimento, ele vai revisar o código e vai dizer, esse aqui tu tava falando em russo, mas a gente quer falar em inglês, né? Sim. Entendeu? Então, aí tu consegue interagir, é super interativo, coloca comentários, bloqueia, impede de subir, não sobe o request e pede refatoração. E isso é bom porque, inclusive, é uma ferramenta de aprendizado no nosso time. O time aprende constantemente com a ferramenta de Code Review, porque os desenvolvedores mais experientes, eles vão estar transferindo a bagagem deles para os mais júniores, para eles entenderem as boas práticas e ir melhorando cada vez mais o código deles. Entendi. Show de bola. E chegando finalmente no nosso último erro aqui. Contratar licenças incorretas. Esse daqui, a gente tem ainda uns 60 minutos aqui pra gente conversar. Mas esse erro aqui, sem sombra de dúvidas, eu acho que é o que a gente mais escuta quase aqui no podcast. Sim. É dois erros que eu já tô assim, habituado aqui. É a duplicação de dados e a parte da licenças, do contrato de licenças ali. Que eu percebo também que o contrato é um ponto que escoa o orçamento ali, né? Quando tu contrata errado o Salesforce, o orçamento vai sem volta, né? Não porque normalmente é um contrato de médio a longo prazo, né? Então, uma boa negociação é bom por conta disso, né? Tu consegue negociar. Tu fez uma boa negociação que vai perdurar por bastante tempo, mas também se tu faz uma negociação ruim, pode ser o teu pesadelo. Sim. Em alguns momentos. E como que eu faço para escolher a licença certa para mim, além de fazer uma análise junto com a SR? Assim, eu vou dizer o que a gente faria, né? O que eu faria se eu tivesse que contratar hoje licenças de Salesforce, né, para o meu time? O primeiro ponto, eu acho que é mapear as responsabilidades de cada time. Quem é que vai estar envolvido no CRM, né? Quem são os pontos de contato, os usuários-chave envolvidos nisso, para a gente, assim, mapear todas as atividades. O que ele vai precisar fazer? Quais os fluxos que ele vai precisar executar? Ele vai precisar gerar lead, ele vai precisar converter o lead em oportunidade, ele vai precisar fazer uma cotação, ele vai precisar efetivar pedido, gerar nota fiscal, ações do contexto do teu negócio, N possibilidades. Identificando essas responsabilidades, aí sim eu conseguiria já começar a pensar, cara, eu preciso de quais nuvens eu vou precisar, né? Eu vou precisar de vendas, a de atendimento, a de marketing, o que eu preciso. Então, né, com base nas minhas necessidades, nos meus gaps ali que eu quero suprir, eu consigo identificar soluções Salesforce que vão direcionar esses gaps. Depois disso, outro ponto importante é saber o que é interno e o que é externo, representantes, matriz, aquela questão de expansão. Esse é um dos pontos mais relevantes quando a gente fala de custo. Quando eu estou falando de representantes ou filiais, eu estou falando de franquias, a gente tem um tipo de licenciamento que ele é bem mais em conta do que o licenciamento padrão Salesforce que a gente utiliza. E aí nisso a gente ganha muita escala, porque normalmente, quando eu falo de franquias e filiais, eu estou falando de uma quantidade grande, né, de usuários que vão precisar de licença. E aí se eu utilizar a licença incorreta, ou a licença completa sem ter a necessidade, eu vou acarretar em custos bem expressivos ali para o meu negócio. São milhões em custos. Exato, dependendo da escala e da quantidade, são milhões. Sim. É isso aí. E como esse é um assunto complexo, Ariel, bem profundo, a gente sabe disso, como é que a pessoa poderia fazer para, se aprofundar mais nesse assunto, e a segunda, como entrar em contato com vocês para buscar uma ajuda sobre isso? Boa. Para se aprofundar no assunto, acho que tem um episódio aí fresquinho que a gente fez, né, de licenças, há pouco tempo atrás. Isso. Então, acho que aquele episódio ali é super válido para vocês entenderem um pouco dos tipos de licença, né, os cases do que fazer, o que não fazer, né.
E se ainda, mesmo assim, ainda quiser o nosso apoio e a nossa consultoria, a nossa expertise para ajudar no projeto de escolha e implementação de Salesforce, é srconsulting.io, nas redes sociais ou nosso site, né, srconsulting.io. E se quiser falar diretamente comigo, Ariel Dornelles no LinkedIn e @o Ariel Salesforce no Instagram. Show de bola. A gente também deixa o link aqui na descrição desse episódio, se tu quiser só clicar ali e entrar em contato com a SR. Tá rolando um QR Code, novidade no nosso podcast. Também aqui no cantinho da tela, é só tu ler ali o QR Code para entrar em contato com a SR. Espero que esse episódio aqui a gente tenha conseguido contribuir bastante contigo. Lembra de deixar o like, se inscrever aqui no canal e mandar ali um comentário para nós ou alguma mensagem lá pro Ariel sobre algum assunto que tu queira que a gente traga aqui no podcast, que de repente é uma dúvida para ti ou uma dificuldade. A gente vai trazer aqui através de um outro episódio aí para ti. Fechou? Um abração então e até o próximo episódio. Valeu!